Duas notícias me chamaram a atenção na semana passada. A primeira foi sobre um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que indica uma explosão nos crimes eletrônicos. A outra foi a de que metade dos brasileiros não limitou suas transferências pelo Pix, apesar de a maioria estar ciente desse recurso simples e eficiente para diminuir prejuízos em um eventual roubo de celular. As duas estão interligadas e demonstram que os brasileiros não tomam medidas para sua própria segurança diante de uma mudança nos crimes nos grandes centros urbanos. E eu não estou querendo aqui culpar vítimas, ok? Mas isso constata que muitas pessoas não fazem isso pela crença de que esse problema nunca vai acontecer com elas. Até que acontece. E aí, não adianta chorar sobre o leite derramado. Apesar de os smartphones estarem integrados a nossas vidas há mais de uma década, esses crimes só ganharam força recentemente. Portanto, os cuidados que a maioria das pessoas toma deixaram de ser suficientes e precisam ser revistos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica um aumento de 74,5% de golpes eletrônicos de 2020 para 2021, chegando a 60.519 ocorrências notificadas. O crescimento é exponencial, Em 2019 foram apenas 14.677. Além disso, esse tipo de crime acaba sendo subnotificado, porque muitos acabam sendo classificados só como estelionato. Outro levantamento recente, realizado pelo C6 Bank e pelo Instituto de Pesquisa IPEC, mostra que 70% dos brasileiros sabem que podem ajustar o limite de suas transferências por Pix, mas 47% não fazem isso. É possível ainda determinar contas específicas para continuarem recebendo valores maiores se for necessário. Os limites do Pix foram criados pelo Banco Central em novembro para diminuir os sequestros relâmpago para a realização de transferências, mas também ajudam agora nos crescentes roubos de celulares para esse mesmo fim. A redução desses limites tem efeito imediato, mas aumentar de novo para um valor maior, isso demora no mínimo 24 horas para passar a valer. O roubo de smartphones aumentou muito nesse ano, mas o principal objetivo não é o valor do aparelho, e sim a possibilidade de se realizar com ele transferências bancárias. Segundo a polícia, o problema se agravou com o envolvimento do PCC, o primeiro comando da capital. A facção criminosa descobriu nisso uma maneira fácil de obter muito dinheiro. Há registros de transferências que superam R$ 100 mil por Pix aqui em São Paulo. Muitos roubos acontecem com o bandido em uma bicicleta ou numa moto, arrancando o aparelho que está destravado da mão da vítima que está usando. E isso facilita, evidentemente, as transferências depois. Por isso, usar o aparelho nas ruas e até dentro do carro em bairros nobres de São Paulo se tornou muito arriscado. A senha da tela de bloqueio no celular, aquela que você tem que digitar quando vai usar o aparelho, é a primeira barreira que pode ser suficiente para frustrar a ação dos bandidos. Por isso, é assustador observar que muitas pessoas não adotam essa proteção extremamente básica. Em uma pesquisa informal que realizei no LinkedIn com cerca de 800 entrevistados, 41% disseram que as transferências indevidas por Pix são os crimes eletrônicos mais comuns, mesmo percentual dos que apontaram as fraudes pelo WhatsApp. Outros 17% indicaram perfis falsos nas redes sociais e 2% escolheram outras opções. O WhatsApp se tornou mesmo uma enorme fonte de golpes digitais. E, novamente, a vulnerabilidade se dá em usos descuidados pelas pessoas, e não por falhas técnicas da plataforma. Um dos golpes mais comuns consiste no bandido ligar para a vítima com alguma historinha que a convença a lhe passar um código que é gerado pela própria plataforma e que se a pessoa passar esse número para o bandido, ele vai assumir a conta do WhatsApp da vítima. E a partir dessa conta clonada, o criminoso fala com os contatos para, pedir dinheiro como se fosse o verdadeiro titular. Só que, à medida que mais pessoas começaram a entender, a conhecer esse golpe, começaram a entender também que não devem repassar número nenhum,
E aí os bandidos passaram a adotar, então, outro golpe que, por incrível que pareça, é ainda mais simples e mais absurdo. Não? O que é o seguinte, não? A partir dos perfis das vítimas nas redes sociais, eles copiam a foto da pessoa e escolhem alguns contatos lá, familiares, amigos. Não? Então eles enviam, a partir de um outro número qualquer, não, mensagens pelo WhatsApp, fazendo-se passar pelo titular com a foto ali, não? E dizendo que se trata de um novo número de telefone. E aí, se o interlocutor acreditar, eles pedem transferências, não? E o Pix é o método preferido porque o dinheiro fica disponível em poucos segundos. As características do WhatsApp, não, que está disponível, aliás, em 99% mesmo, tá, dos smartphones brasileiros, facilitam a ação dos criminosos. Não? O grande volume de conversas e a informalidade, a instantaneidade dessas conversas não, fazem com que os usuários baixem a guarda, né, e acreditem muito facilmente em o que chega por ali. Isso vale para a conversa dos bandidos, vale para as notícias falsas, que aliás também se proliferam muito por esse canal. Não? Nos dois casos, ganhar a confiança do outro é essencial. Portanto, a primeira dica para se defender dos cybercriminosos é manter o senso crítico aguçado. Né? Desconfie do que chega pelas redes e pelos comunicadores, especialmente quando o outro pedir dinheiro ou as suas informações pessoais. Não? Ou diga que mudou diga que mudou de telefone. Não? E nunca informe qualquer número pedido pelos bandidos. Não dá mais para ficar usando o celular na rua ou no carro também, não, sem o risco de ser assaltado. Não. Se for necessário, não, entre em algum lugar fechado, tipo uma loja, assim, para fazer isso. Algumas pessoas também passaram a andar até mesmo com um celular de guerra, não, um celular barato, aí, com um mínimo de aplicativo, sem aplicativo de banco, não, por caso aí de um assalto. E limite o valor, tá, das transferências por Pix, por TED, até pelo DOC. Não? Essa é uma dica importante também. Não? Especialistas sugerem que o ideal é liberar apenas o mínimo para cobrir as necessidades cotidianas do correntista. Da mesma forma, jamais informe senhas ou entregue cartões da conta, né, ou cartão de crédito a terceiros. Não? E nunca mesmo grave senhas no celular. Não? Outra dica é habilitar a chamada autenticação de dois fatores, não, em todos os aplicativos que oferecem esse recurso. Com ela, além da senha, vai ser necessária outra informação, que normalmente é um código gerado na hora e enviado por um outro canal, não tipo SMS, para acessar as suas contas. Tem ainda, gente, uma discussão não, sobre a responsabilidade dos bancos, tá, nesses crimes eletrônicos. O Banco Central afirma que as instituições podem identificar os titulares das contas de origem e de destino, mas os bancos tentam se livrar de qualquer culpa para devolver o dinheiro. Né? Segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, cada instituição tem a sua política de análise e devolução. Por isso, no caso de golpe ou roubo de celular, o cliente deve ligar ao banco imediatamente, pedir os bloqueios e documentar o fato. E também tem que fazer aí, logicamente, um boletim de ocorrência. Né? Quanto mais rapidamente tudo isso for feito, menor a chance de prejuízos. No final, a grande recomendação é parar de achar que isso nunca vai acontecer com qualquer um de nós. Tá? Por mais que você seja cuidadoso, nunca tenha sido assaltado, esses crimes atingiram níveis inéditos. Não se pode dar sorte ao azar. É isso aí, meus amigos. Bom, nada disso é para assustar qualquer um a ponto de parar de usar os incríveis benefícios que o mundo digital nos traz, obviamente que não, né? Apenas precisamos ter uma visão ampla e clara de tudo que está envolvido nisso, para aproveitarmos o melhor que ele oferece, não? E diminuir os riscos que estão embutidos. Se você sente que precisa de ajuda nisso, não? Mande uma mensagem para mim, que será um prazer auxiliá-lo nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.